Vamos? Posso soltar a vinheta? Então, chegou o nosso convidado. Vamos lá. No programa de hoje, o número 2 no comando do estado de São Paulo. Poderemos juntos fazer um estado melhor para todos. Boa sorte para você. Ele vem falar sobre as privatizações, parcerias, Cracolândia e muito mais. Então aquele momento é esse momento de extravasar e poder olhar para o futuro. Não vou ficar aqui não. Que bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Palmas para o vice-governador Felício Ramon. Olha o Felício aí, ó. O Felício, cara, você vai em São José dos Campos. Opa. Queridíssimo lá. São José dos Campos, esse cara aqui, ó. Dá show? Você sabe que você fez. Você vai para São José, aí o pessoal ali da Redondeza fala assim: ali. São José, ali, aquela região. Vale do Paraíba todo. Isso, Vale do Paraíba, fala assim: São José não parece mais cidade do interior, parece capital. É, é gestão, sua gestão. Sanja. Boa tarde, você sabe disso, obrigado, né? Obrigado. A autoestima subiu aqui no início do programa, hein? Mas isso é verdade, cara. Não tem uma pessoa que... Eu costumo dizer que a gente acertou mais do que errou, né? Porque tem que ser assim. Claro que erra. erra. Claro que erra. Mas os caras pagam um pau pra sua administração lá. O público, a galera de lá, que a gente recebe muito recall quando vem aqui, né? Porque eu não... São José, eu passo ali no coisa, passo ali no... Quando eu vou para Ilhabela e tal. A gente não vai muito para São José dos Campos, mas... Legal, isso que vale a pena. Emílio, eu queria pedir uma autorização. Eu sei que já foi aqui a parte de economia. Sim. Mas eu tenho uma dúvida e queria aproveitar esses dois economistas. Tá vendo? Os nossos... a dúvida duplinha tá aqui. Quando eu vim aqui da última vez, eu recebi uma moeda aqui. Quando eu vim aqui da última vez. Você recebeu essa aqui? Esta moeda aqui. Você guardou? Vezes, né? E eu guardei. A minha pergunta é qual é a cotação da... Porque os esquerdistas achavam que ela ia valer um Bitcoin. Você viu só? Eu acho que tá mais para real iraniano ou dong vietnamita. Que era o aqui, ó. Peso morto. Era o peso morto. Isso aqui faz 2 anos. Faz 2 anos, início do governo. E não Lula. rendeu. Você lembra? Claro. Ele vai ficando mais morto. E a minha dúvida é com os nossos economistas aqui. Tá mais para um ou tá mais para outro? Aliás, eu descobri hoje... Porque você sabe que eu frequento Hebraica e o Fabinho, que é o diretor, é colega do Felipe. Eles estudaram no Bialy, colégio que eu estudei. Era um capeta lá. É isso mesmo. Era um capeta e ele é da comunidade. Vai. Se você falou que o Peça é hoje, você está errado. É amanhã. Tá, tem razão, você devia se informar e parar de fazer pergunta de carrinho e de bebê. Mas Felipe... O Felício. Calma que hoje ele Felipe tá um pouco é o Guerreiro. Isso aí, Fabinho, craque de futebol. Felício, seguinte, a economia está indo mal e São Paulo, né, está tentando. Acho que vocês têm uma agenda interessante de parcerias público e privada. Eu queria perguntar assim, quanto São Paulo depende do governo federal e se dá para confiar que São Paulo seguirá independentemente de quem será o próximo presidente. Estamos fazendo a lição de casa, você pode ter certeza, o governador Tarcísio, o nosso time, mas é importante que eu diga também, a gente vê o governo federal, né, Emílio, o presidente Lula, inclusive acusando o mercado, né, de muita coisa, é o mercado, a Faria Lima, é o mercado, terceirizando, né, os problemas do nosso país. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui da grande audiência e dizer que para o nosso presidente Lula, que o problema não é o mercado, o problema do brasileiro é o supermercado. Sim. Na hora que ele entra, o ovo está mais caro, a carne está mais caro, o café está mais caro, e aí ele ainda estimula a turma, e eu vi o Sami falando essa semana inteira, aí pegar empréstimo, né, o microempréstimo, só falta ele estimular para pagar a conta do supermercado. Aí é o início do fim. Aqui no estado de São Paulo, a nossa linha de atuação é completamente diferente. Aliás, o nosso governador Tarcísio, ele mistura a qualidade técnica, é um homem com uma inteligência muito acima da média, e essa habilidade política que ele tem, né, a gente já passou a conhecer, né, como governador, e é isso que faz com que seja um governo que tem objetivos, metas e que saia do discurso e possa fazer, de fato, atitudes que façam a diferença. A primeira, Sami, Gana, é a gente poder, por exemplo, o nosso São Paulo na direção certa. Uma série de ações como facilitar a vida do empreendedor. Eu costumo dizer, né, para você, empreendedor, que é o grande gerador de emprego, é o que paga impostos, que se nós, políticos, não atrapalharmos a sua vida, já está bom demais. Se a gente puder ajudar, e é o que o governador Tarcísio vem fazendo, melhor ainda. Nós fizemos um grande programa de simplificação, mais
mais de 900 atividades econômicas podem ser abertas imediatamente. Primeiro abre o seu comércio, o seu pequeno negócio, depois é que o governo vai fiscalizar ou as prefeituras para dar agilidade na geração de emprego. Segunda questão foi o Facilita, também esse programa importante que eu citei aqui, mas também aqueles empreendedores que tinham problema de dívidas com o Estado, onde a gente fez um grande programa de parcelamento e a nossa reforma administrativa. O nome técnico, corretamente, não é uma reforma administrativa, porque isso precisa ser feito lá em Brasília. A gente precisava ter uma lei, aliás, seria até melhor se a reforma administrativa viesse antes, né, da nossa reforma, das reformas anteriores e agora da reforma tributária, porque aí a gente ia enxugar o Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou falando seja o governo federal, aqui o estadual ou as prefeituras. Seria o ideal, era a reforma administrativa. Aqui, baseado na lei que já existe, o governador Tarcísio fez uma série de ações. Uma delas foi reduzir em 20% o número de cargos comissionados. É isso que faz com que a gente possa ter essa capacidade de investimento, Emílio, que nós estamos tendo agora no ano de 2025. Muitos projetos de infraestrutura, né? E aí eu vou fazendo muita obra no interior, né? Exato, em toda a região do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Mas ainda assim, né, Zuckerman? A gente sabe que é um estado muito desigual. Sim. E a gente precisa desenvolver o estado como um todo. Então a gente tem o Vale do Ribeira, que precisa de uma atenção. Ali, o fundo ali também do nosso estado. Portanto, é importante que a gente possa democratizar esse acesso a investimentos em todo o estado. E a infraestrutura faz isso. Você primeiro entra com a infraestrutura e depois o empreendedor que está investindo muito, já são mais de 500 milhões anunciados de empreendedores privados aqui no nosso estado de São Paulo. Credibilidade do nosso governador. A minha impressão é que a pauta agora é segurança pública, né? Tá todo mundo falando que, pô, a gente sente, né? O que vocês têm feito aí? Tem algumas iniciativas, a gente acompanhou, mas qual que é o próximo projeto para a segurança pública? Aliás, aproveitando a oportunidade, infelizmente, eu vi que ontem o ministro Lewandowski repetiu aquela frase que ele tinha se arrependido, né? O Tarcísio já disse que é contra, né? Ele repetiu que a polícia prende mal e o juiz é obrigado a soltar. Eu lamento que ele tenha insistido. Tenho o maior respeito pelo ministro Lewandowski, pela história dele, com uma exceção específica, que não sei se vocês lembram, mas foi ele que presidiu o impeachment da Dilma e ele que separou a votação lá. Fez a separação e ela não perdeu os direitos. O Lewandowski, ele só... os canhoteiros, ele só resolvia problema dos canhotas lá. Só pegar a história, né? Amigo da canhota. Mas tenho respeito por ele, mas me parece que ele está muito distante da realidade. Aliás, isso é a realidade do governo Lula, né? Ele é um governo analógico no mundo digital, não tem sensibilidade política. E aqui, mais uma vez, na questão dessa declaração do ministro, e a gente vem aí com a PEC da segurança. Isso. Que não vai resolver nada do jeito que está. Aliás, eu acho que até nós, da oposição, deveríamos votá-la do jeito que está. Só para mostrar daqui a um ano que ela não teve nenhum resultado prático, né? É mais uma ação política. É concentrar poder. Do governo, concentração de poder. E quando a gente fala sobre a questão das leis, a gente não fala dos juízes, né, Emílio? A gente fala sobre as leis, que a gente precisa mudar a legislação. Tem, se você olhar lá na rua Guaianazes, no centro, por exemplo, você vai passar lá, vai ver um receptador de celular. Tem um cara lá, todo mundo sabe. Aqueles caras já foram presos 10, 15 vezes. Você não vai encontrar um receptador preso hoje na cadeia. Duvido que você vá em qualquer presídio e encontre um receptador de celular. Agora, se não tivesse receptador, a gente não tinha aquelas violências, cenas como a gente viu, uma pessoa sendo até morta por conta de um celular. Né? Então, a gente defende, sim, uma legislação mais rígida, principalmente para o reincidente. Você vê, votamos a questão da saidinha, Derrite teve uma participação até como deputado nessa votação, e aí depois foi interpretado que só vale para aqueles que tiverem cometido os crimes depois, ou seja, presos depois da lei. Então, infelizmente, na última saidinha foram 1.000 que não voltaram e estão aí colocando as nossas famílias em risco. Então, a gente defende um trabalho. Então, o nosso Derrite está fazendo um grande trabalho. A gente tem os melhores indicadores dos últimos 24 anos. Começou a medir a questão de homicídios, roubos, a Secretaria de Segurança Pública, lá em 2001. Nós estamos com os melhores indicadores. Mas, ainda assim, a gente sabe, é importante que eu divida com você que está nos assistindo, que a sensação de insegurança da população é que é grande. Até por conta de que tudo é filmado, então você vê uma cena difícil. A lei frouxa. E a lei que obviamente... Então, mas o que a gente quer saber é o seguinte, se o Tarcísio sair para presidente, você vai... Você já está no bonde.
Olha, Emílio, o governador Tarcísio, a agenda dele é toda de São Paulo. O projeto dele é a reeleição... Não vem é importante, a gente lembra do Dória. Não venha me enrolar. O Dória falava a mesma coisa. Se o Tarcísio quer aí, tá aparecendo lá o cara de Sorocaba, que também está querendo fazer o Sorocaba. O Manga apareceu, aparece outro ali. Temporada de candidato. Se ele for, é você o cara, não é isso? Tem que estar na fila. Sim, na verdade, é porque, na verdade, caso isso aconteça, o que eu acho muito difícil, até porque o governador, você falou do Dória. Então, o Dória, desde o primeiro dia, ele só pensava naquilo. Mas ele falava que não. Mas o governador Tarcísio está focado... Shanghai, lembra quando estive em Shanghai essa semana? Tecnologia de ponta, Dubai, Shanghai. Estivemos em Dubai com o meu próprio avião. Com a iniciativa privada. Não usei a iniciativa privada. PPPs, as PPPs. Deixa eu te falar. Mas então... Você tem um estilo, o que você fez lá é mais ou menos parecido com o Tarcísio. Eu sou um gestor técnico, mas a gente sabe da importância da política, né? A política que movimenta. Você tem que ter... Aliás, quero aqui também fazer um elogio para o nosso presidente da Assembleia, André do Prado, né? Tem sido um grande parceiro. As políticas públicas são assim, você precisa unir. Essa é uma característica do Tarcísio. Ele consegue navegar, inclusive com parcerias até com o próprio governo federal, com outros entes da federação, com o judiciário, com o legislativo. Então, essa característica. Nesse aspecto, sim. Mas, claro, era um cara muito mais inteligente do que eu. Não vou dizer mais bonito, que aí também eu já estaria sendo... A vontade você tem. Mas, de fato, Emílio, se isso aconteceu, que eu acho improvável, aí sim, a partir de março, porque existe uma obrigatoriedade. Então, mas você sabe que na política o que vale é a pesquisa. Se o nome dele estiver aparecendo na pesquisa, ele vai. Aí, no caso, Emílio, o meu papel como vice é o mesmo papel do Zuckerman aqui, quando você não vem no programa. Que não serve pra nada. Atrapalhar. Você vai lá. Não, mas você faz com boa vontade. Mas conta pra gente, o que faz o vice-governador, por exemplo, para que as pessoas possam... Claro, ele, na verdade, primeiro, acho que a primeira questão é essa questão da lealdade, é importante. Eu tive 2 bons vices lá em São José dos Campos e sei o que é ser um bom vice, espero que esteja sendo um bom vice, acredito que sim, né? Primeiro, a gente está ao lado do governador e à disposição para aquilo que for necessário. Ele me deu 2 missões importantíssimas. Uma delas, o pessoal não sabe se é porque ele gosta de mim ou não, que é a questão da conhecida Cracolândia, que a gente chama com cena aberta de uso. A gente brinca, mas na verdade é uma missão que eu vou falar um pouquinho, acho que a gente vai poder falar. Tá muito, os trabalhos estão indo muito bem. E a segunda, eu sou o presidente do Conselho de Desestatização. O nome é complexo, mas são as PPPs, as concessões, as privatizações que atraem dinheiro privado para a gente transformar a realidade do nosso estado. Já tivemos grandes privatizações, concessões feitas, a Sabesp, a gente teve a questão também da EMAI, foram 2 desestatizações, Sabesp e EMAI, e as nossas concessões. Tinha o trem Intercidade, São Paulo-Campinas, agora nós vamos ter o túnel Santos-Guarujá esse ano. Esse ano a gente tem as travessias de balsa. Você falou que você vai lá São Sebastião, vai ter um túnel mesmo? Você sabe quando você usa aquela balsa, a hora que você sai do carro, você defuma, né? Da hora que sair de um lado, que o cheiro do diesel, você fica defumado do outro lado. Isso vai acabar, porque nós vamos trocar para travessias eletrificadas. Elas serão elétricas, sustentáveis e com mais conforto. Então, são 14 travessias em todo o estado de São Paulo, então nós vamos fazer também as travessias. Nós temos o túnel, que é importante, e o novo centro administrativo, que é vários prédios, hoje são 40 prédios do governo do estado, que a gente tem as famosas repartições públicas, para pegar um termo antigo, né? Prédios do governo que serão concentrados lá no Campos Elíseos. Nós vamos construir. No centro. Exatamente. E ali vai dar mais uma vida para o centro, vai ser muito importante. Mas quando vai rolar isso? Então, agora este ano nós fazemos um leilão, nós vamos ter aquela batida de martelo. Temos 11 leilões. Vocês vão ver por 11 vezes o governador Tarcísio batendo com veemência. Vai sair do Morumbi e vai para Campos Elíseos. Na verdade, é mais do que isso. São 40 prédios espalhados por toda a cidade de São Paulo que vão ser concentrados. E também o Morumbi... O que vai ser lá no Morumbi? Do que acontece o Morumbi, vai permanecer o gabinete do governador, que vai ter um gabinete lá e um gabinete aqui. E o Morumbi ainda a gente não definiu o que nós vamos fazer com as secretarias que hoje funcionam lá e passarão a funcionar no Campos Elíseos. Hoje já é um museu. Você já pode visitar, tem um museu de artes, tem um pouco da história da própria construção. Então a gente tem essa oportunidade já de abrir para as pessoas. Mas que é para revitalizar o centro, né? O centro, na verdade, é que será o grande beneficiado. Só nesse projeto são quase 5 bilhões de reais, são 5 anos para construir. É isso que a população tem que entender. Projeto de infraestrutura, e por isso que eu falo do foco do governador Tarcísio. Não é projeto de um gestor, é projeto de Estado. Alguém começa, o outro continua, mas primeira coisa tem que ter uma boa modelagem para você transformar
transformar tudo isso em realidade. Você lembra, o Emílio vai lembrar, que lá na época do Lula 1, ele fez uma concessão de estradas. A gente ia ter o pedágio mais barato do mundo. Eu lembro que na época era de R$1,99. Aí fez a concessão, anunciou, chegou, era uma empresa, se eu não me engano, espanhola, acho que era OHL. Não construiu uma, não fez uma, não assumiu um serviço. Porque estava modelado errado, estava mal feito. E nisso o nosso governador é craque. Ele, como ministro da infraestrutura... É por iniciativa privada, é isso? Esse dinheiro? Vocês vão captar 5 bilhões? Sim, na verdade, o que acontece? As empresas construtoras, uma empresa ganha, constrói, Zuckerman, e mais do que construir, eles vão fazer toda a manutenção, a segurança do prédio, a limpeza. Imagina que a gente tem 40 contratos hoje de manutenção, 40 contratos de segurança, isso vai ser tudo único, e a empresa que construir, claro, vai receber um recurso do Estado, quase como se fosse um aluguel, um comodato, para ele ir pagando essas despesas e recuperar o investimento. E ao mesmo tempo o Estado já vai usando. Passado 30 anos, o prédio não é dele, o prédio é do Estado. Passado 30 anos, o prédio volta para o Estado, por isso que é uma concessão. Isso vai transformar o centro de São Paulo mais do que já está sendo transformado, que já tem boas notícias para o centro. Deixa eu fazer um break para a rede de rádio agora. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos aqui com o vice-governador, o cara que está na boca. Se o Tarcísio for, esse é o cara. Ele tá no banco. E aí, o governador? Tá no banco aquecendo. Só um break para você agora. O Felício Ramute está aqui. Põe as redes sociais. Ele foi prefeito de São José dos Campos, fez uma administração lá espetacular em São José. E eu vejo pela nossa audiência em São José dos Campos, que sempre fala muito bem. Não sei o que você fez lá de tão bom. Não, mas vocês estão falando... Eu não sou de lá. Não, mas se o cara falou que ele é bom mesmo... Eu não sei. Tá todo mundo falando. Então, Sanja é maravilhoso. E normalmente o cara fala mal de política. Sempre. Ali nós tivemos bons trabalhos dos prefeitos anteriores. Não sei. Você tem amigo que assiste o programa. Eu vou fazer o break agora. Põe a rede social do Felício aí para você ver o trabalho dele. É o nosso vice-governador. Vai lá, Reginaldinho. Pom. Pergunta se você vai fazer? Continuamos aqui. Governador, se o Tarcísio sair a presidente, o senhor assume, aí o senhor pode também tentar o governo do Estado de São Paulo, correto? Sim. Mas aí o Ricardo Nunes também já ventila essa possibilidade. Pelo menos é o que sai na imprensa. E o Pablo até Kassab. É o Kassab. E aí, como é que a gente compõe tanto cacique aí pro cara? Boa, Gani. Na verdade, o desejo, repito, do governador é ser candidato à reeleição. Mas claro que na política a gente sabe também que às vezes não é exatamente aquilo que a gente programa que acaba acontecendo. A gente vê, e a imprensa tem esse papel também, e acaba antecipando um pouco essa discussão. Mas o que eu posso te dizer é que caso isso aconteça, nós vamos ter uma fila que vai daqui, acho que até... Lá onde estava o funil hoje, a fila vai até lá de candidatos, de possíveis candidatos a governador. E é assim mesmo, é natural que seja, as pessoas acabam pleiteando, e essa é o que a política tradicional acaba fazendo. Mas claro que a gente tem que esperar o momento certo, é muito cedo, eu costumo dizer, e é claro que naquele momento, caso isso aconteça, o Estado vai ter um incumbente, que no caso serei eu. Mas o principal objetivo vai ser dar continuidade aos projetos do governador. Ainda que eu ache, repito, que a probabilidade maior seja a reeleição do governador, que está muito bem. Aliás, saiu uma pesquisa agora, nem as pesquisas, vamos dizer, mais ligadas à esquerda, conseguem fazer com que o governador tenha uma aprovação baixa. Ele está com 61% de aprovação no estado de São Paulo. É um grande resultado, fruto desse esforço, desse grande time que ele montou para o estado de São Paulo. Ô Felício, a gente falou um pouquinho da segurança, falamos da economia. Você acha que porque isso é uma discussão que está tomando a internet bastante tempo, o próprio presidente do Banco Central veio aqui, eu perguntei se ele acredita que os mais jovens estão ficando com uma mentalidade mais liberal, e aí eu queria te perguntar isso, se você acha que as pessoas estão com uma mentalidade mais liberal, o PJ, o MEI, o ME, já estão começando a ver o Estado de uma outra maneira, e se você acredita também que o Estado ele deveria ter mais autonomia, não ficar muito refém de Brasília, que o poder é muito centralizado, e como isso conseguiria ser feito? Aproveitando que você é especialista em filme, eu me sinto naquele De Volta para o Futuro. Nós estamos no passado, na verdade, esperando voltar para os dias de hoje. É isso aí. É assim que eu me sinto em relação ao governo atual. Você vê que uma das grandes cartadas dele, vamos relembrar de novo, do Lula 3, foi sindicalizar o pessoal dos motoristas de aplicativo. Sim. Olha que furada, que falta de sensibilidade política. E aí a consequência disso, primeiro, é um governo que só pensa
no poder. Agora, todas as atitudes que você vai ver a partir de agora, de toda a equipe do governo, é como é que a gente se mantém no poder. Não é como é que a gente pode fazer um trabalho que possa transformar o nosso país em longo prazo. Então, obviamente que eu discordo veementemente disso. Acho muito difícil a gente conseguir mudar essa distribuição de recursos entre Estado, União e municípios. O fato é que a fatia maior, de fato, fica para o governo federal. 10% do que nós arrecadamos é que retorna para o Estado de São Paulo, né? O governador Tarcísio também me deu o privilégio de poder estar à frente de algumas oportunidades de discussão da reforma tributária, que é uma reforma que já começa meio esquisita. Um dos pilares, por exemplo, era a isonomia. E aí a gente mantém, por exemplo, benefícios no Nordeste para as montadoras de carro. Já acabou a isonomia, já na primeira atitude, né? Depois a gente tem a Zona Franca de Manaus, e a gente não discute a importância da Zona Franca de Manaus. Acho que a Zona Franca de Manaus é importante. Mas esse recurso para manter a Zona Franca, que aliás ninguém sabe quanto é, ninguém vai te dizer quanto custa a Zona Franca aqui. Então ele devia ser separado, colocado no orçamento e não na alíquota. O que vai acontecer? Nós teremos o IVA mais alto do mundo. Vai ser o nosso IVA brasileiro. E aí a gente vai permanecer com gente querendo dar o seu jeitinho brasileiro para não pagar, lamentavelmente. Então, são ações que a gente, obviamente, não concorda, mas a notícia positiva é que está acabando. Está na pauta que São Paulo busca investimentos em empresas norte-americanas. Estamos no momento das taxações de Donald Trump. O que primeiro você acha de toda essa história, que é o barulho que foi, e se tem algum investimento norte-americano mesmo, em São Paulo? Eu acho que o Trump contratou alguns aloprados para fazer os cálculos dele lá das tarifas. Acho que foi um erro, né, muito grande. Ele errou naquelas tarifas anunciadas, já recuou, mas a essência é interessante, porque ele chama para negociação, né? A gente sabe que isso não é ruim, né? Se mantinha aquelas mesmas tarifas o tempo todo. Aliás, nós fizemos algo parecido com o ICMS. A gente tinha muitos setores, Emílio, que tinham benefícios de ICMS há anos e anos e não davam nada em troca para o governo no sentido de geração de mais empregos, mais investimentos, e a gente fez 1/3 de todos os benefícios, nós cortamos. E você vê que tudo caminha muito bem. Eram justamente porque eram benefícios que não tinham uma contrapartida justa. O que o Trump faz quando ele acena vamos renegociar, vamos botar na mesa e renegociar. Com a China, né? Também. E aí ele exagerou, na minha opinião, ação errada, agora deu uma recuada, que eu acho que é o caminho certo, vai conseguir renegociar bastante coisa, é bom, vai ser bom para os Estados Unidos, especificamente no caso da China. Aí a minha opinião pessoal, não tem a ver com o governo, eu acho que ele tem que mudar o discurso, porque o nosso presidente lá precisa de um discurso para o público interno da China. Eu já tive 11 vezes na China, Zuckerman, primeira vez em 1996. E ali, obviamente, que tem o poder ali do presidente. Exatamente. Ninguém reclama. Do Xi Jinping. E ele não pode vir com um discurso voto vencido, mostrando que a China está subserviente aos Estados Unidos. E aí o Trump vai ter que colaborar. Ele já começou a elogiar o Xi Jinping, né? Diz que ele é um cara bacana, educado, e acho que vai ter que ser isso para que eles possam chegar num número que seja bom para os dois lados. A China é um grande exportador para os Estados Unidos, e os Estados Unidos também não vai conseguir fazer muitas coisas se ele continuar com essas taxas altíssimas. Eu vi algumas declarações, desde o pessoal que vende vinho, celular, essas coisas, isso vai prejudicar a economia americana, mas ele conhece muito mais do que eu sobre isso. Eu não sou economista, sou administrador de empresas, mas acho que ele vai mudar o discurso em relação à China, e já mudou em relação aos outros países. Acho que foi um erro, mas ele já corrigiu, e agora a nova rota. E vocês estão buscando investimentos nos Estados Unidos? Sim, eu tive recentemente com um grupo de investidores americanos. O nosso secretário Jorge Lima busca constantemente a atração de novos investimentos. Só em data center, nós temos neste momento em data center, 90 bilhões de investimentos em data center. Imagina você a estrutura desses data centers, que vai ser muito importante também, já que nós estamos numa economia digital, que a tendência é crescer cada vez mais a utilização dos nossos data centers. Além de outros investimentos. Então a gente tem os investimentos em infraestrutura, com as concessões e PPPs, e os investimentos da iniciativa privada. Já conseguimos atrair muito, foi recorde de abertura de empresa no estado de São Paulo, 380 mil empresas abertas no ano passado, e também 500 mil empregos gerados. Nós estamos na direção certa, não tenho dúvida disso, e claro, vamos atrair recursos e investimentos de todos os países, e claro, dos Estados Unidos também. Felício, uma das coisas que acho que incomoda a população brasileira de toda a ordem é a carga tributária. A gente paga muito imposto, muitos novos estão sendo criados na esfera federal, e na esfera estadual não tem novos impostos, mas a carga não é pequena. ICMS pesa,
IPVA e outros. Tem alguma previsão de redução de carga tributária? Porque eu estava olhando a arrecadação, bateu recorde. Taxadinho, gaúcho. Não, mas... Com o taxadinho jogando. Tacharel. Taxadinho, tacharel. Walter, taxa grande. Taxa para um lado e cobra do outro. Sabe, todas aquelas que possam se transformar em mais investimentos são sempre bem-vindos. Vou dar um exemplo. A gente tinha também uma outra questão, que são os créditos de ICMS. Grandes empresas, grandes montadoras que exportam muito e ficam com crédito. Compram os produtos, creditam o ICMS e na hora de vender para o exterior não pagam o ICMS, ficam com crédito. A gente conseguiu liberar um grande volume de créditos que tinha. Só uma montadora, não vou citar o nome, só uma montadora tinha quase R$1 bilhão de crédito que nós pagamos a eles para que eles investissem em novas plantas. E assim se fez. Então, desta forma, assim, a gente vê com bons olhos. Vou dar um outro exemplo para a questão das indústrias de aviação regional, para as nossas operadoras, né, as nossas companhias aéreas. Nós tivemos uma redução de ICMS que está vigente, desde que eles ampliem os voos e pousos e decolagens em aeroportos regionais. Então, eles têm uma meta para cumprir, ampliando a malha de atendimento, e aí sim eles recebem uma redução do ICMS do combustível, que é o ICMS do combustível de aviação. Então, mas devia ter um plano nacional, né? Sim. Tinha que ter um plano, porque não é possível o Brasil, do tamanho que não tem um plano para nada. Fragmentado. Agora, não tem para aviação. Para aviação não tem. As empresas quebram, toda hora quebra uma, né? Quebra um monte. Então, judicial tá mas batendo... falta um plano, né? Um plano, não é possível o Brasil não ter... Agora vem a reforma tributária, né? O que a gente espera, e aí vamos ver. O objetivo dela é simplificar, e nisso a gente apoia, que tem que simplificar mesmo, mas nós vamos acompanhar os próximos capítulos, né, para ver como ela de fato vai se encerrar, para que a gente possa iniciar essa transição da reforma tributária. Ainda que, conhecendo o nosso país, a gente sabe que a gente vai ter oportunidade depois de mexer lá na frente, que essa segurança jurídica não vai ser tão grande, porque a gente vai ter oportunidade de corrigir ela lá na frente, se Deus quiser. Ô Feliz, por falar em reforma tributária, está sendo discutida, né, a segunda etapa lá no Congresso Nacional, a segunda etapa da regulação, que é o comitê gestor. Não corre o risco de São Paulo perder a arrecadação e concentrar todo o poder econômico e financeiro no governo federal? Ali existe uma explicação, claro, vamos ver se consolida, de que essas distribuições aos estados seriam automáticas, quase como aquelas contas de banco que são automáticas, sabe quando você faz o split, né? É isso, né? Quando o split, você faz o pagamento, já vai automaticamente para o fornecedor, é quase que um split. Então ali já seriam distribuídos. Nesse caso, é importante a gente dizer, o estado de São Paulo, e aí vem a pergunta do Zuckerman sobre a atração de novos investimentos, ele leva uma vantagem em relação a isso, porque nós temos 40% de participação da economia. Então, esses impostos do IVA serão recolhidos onde se consome, não onde se produz. Hoje a gente tem essas taxas sendo recolhidas no estado onde ele é produzido. Ele vai passar a ser creditado no estado onde ele é consumido. E o estado de São Paulo tem uma capacidade de consumo gigantesca. Eu recebi umas empresas, por exemplo, fabricantes de pneus. Quando você vê a questão do IVA, o futuro da reforma tributária, a melhor forma de convencimento é mostrar a força das nossas montadoras aqui, do mercado de reposição, por exemplo, de pneus, e é uma forma de convencê-los a estar aqui, já que o consumo vai estar aqui e, consequentemente, ele não vai ter benefícios por estar no estado A, B ou C. Então, nesse aspecto, os nossos cálculos é que a médio prazo e longo prazo, o estado de São Paulo ganha. Isso se a distribuição for executada como está planejada, mas que ainda precisa passar pela regulamentação. No final sempre aparece aí um jabuti no meio que acaba beneficiando um ou outro estado ou uma ou outra categoria. E não adianta. Quanto mais benefícios a gente tiver em relação ao novo IVA, a alíquota vai subir. Não tem milagre. Quem paga somos nós. Né? Tudo é distribuído para que a gente pague. Então não tem governador, sobre milagre. as privatizações, eu queria entender mais ou menos assim, quais os benefícios que a gente tem com a Sabesp até o momento e como anda a parceria governo-prefeitura quanto a dar um jeito na Enel? Vamos lá, são dois casos distintos, mas em relação específica a Sabesp, eles assumiram em setembro. Sim. Né? Então, o valor percebido pelo cidadão
ainda não existe. Vamos ser bastante claro. Mas, por exemplo, já foi anunciado 16 bilhões de investimentos este ano. Sim. Porque o projeto de desestatização, porque nós vendemos uma parte, ficamos com uma parte, este projeto prevê 60 bilhões de investimentos em 5 anos para universalizar. Você vai para a praia, a gente vê aquelas bandeirinhas vermelhas lá, porque você está lançando esgoto in natura ali na praia onde você quer aumentar o turismo. A gente precisa acabar com isso, precisa tratar o esgoto de todas as cidades atendidas pela Sabesp. Então nós vamos ter 5 anos. Então, o valor percebido pelo cidadão hoje ainda não é tão grande quanto aquele que ele vai perceber daqui a pouco, nos próximos 5 anos. Melhorando a segurança hídrica, né? E isso é projeto de infraestrutura. A solução não é do dia para a noite, né? Um projeto de trem, e no caso da Sabesp, essa melhoria ainda não foi percebida. Ainda que ela já aconteça, né, na gestão interna da Sabesp, está avançando muito e os investimentos anunciados. Já em relação à Enel, a situação é completamente outra, porque o pessoal dá um mau exemplo, né, de concessão e usa o exemplo da Enel. Porra, a Enel, você estava lá na reunião? Numa das reuniões, sim, a reunião foi dura, difícil. O Tarcísio, isso aí. mas deu uma paulada. Ele deu uma paulada. O contrato é muito antigo, né? Porra, que E aí isso? tem Ele a é ver- sempre assim? Ele é sempre assim? Não, só quando ele tá. Quando ele não concorda. De Mas berro ali- e o caramba. Saiu, eu não vi essa reunião. Mas ali, claro, com muita educação, mas é que ali realmente a situação era. Mas você sabe que alguma coisa mudou na Enel. Por exemplo, quando acaba a energia, eles mandam um e-mail avisando que horas volta. Tem Mudou porque vai vencer agora de novo a nova renovação. Estão tentando E aí renovar. vale É lembrar. ruim esse Enel, né? Vale lembrar. Esse negócio de ficar renovando, o Tarcísio é totalmente contra. Aliás, a Dutra tinha um contrato da época do Fernando Henrique. Quando ele foi ministro da Infraestrutura, ele que fez a nova concessão da Dutra, que está trazendo milhões, quase bilhão Inovação, de investimento. Alguns bilhões, na verdade, de investimento. Ali o início de Guarulhos, enfim, ela vai ser duplicada, a Serra das Araras. E ele fez um novo contrato. Então, via de regra, o Tarcísio renova a concessão. Fizemos agora com a Rota Sorocabana. Uma nova empresa assume. Então, a gente acredita que é importante trazer empresas boas. No caso da Enel, a fiscalização é muito longe, está lá em Brasília, do que acontece no dia a dia do cidadão aqui da cidade de São Paulo. Eles não estão nem aí. Então tem uma regulação fraca. Qual o cuidado que a gente teve para as nossas concessões? Nós mudamos a Artesp, por exemplo. A Artesp agora tem um setor específico que vai fiscalizar as concessões de trilhos, as concessões rodoviárias, e no caso da Sabesp é a Arcesp, que é a responsável também, a agência reguladora do Estado. Então, é importante você ter uma reguladora forte, presente, para garantir que o contrato que foi feito vai ser cumprido. No caso da Enel, isso não acontece, e aí quem paga é o consumidor, que fica alguns dias. Ontem eu ia na casa de um amigo, ele estava sem, logo depois do espelho, lá para umas 8 horas, ontem, depois que eu estava na prefeitura, inclusive falando sobre o centro, eu ia para casa do amigo e falou: Felício, é melhor você não vir, porque eu estou há 3 horas sem energia aqui, provavelmente. Mas esse aí é dos males o menor. A gente só cancelou o bate-papo. Imagina aquele cara que é o dono, né, de um barzinho, Depende que do fica negócio. sem o freezer, que depende do seu negócio, uma cabeleireira, enfim. Sim, vem o Mercado Livre de Energia aí que vai ser ótimo para a competição, né, de todo mundo. Eu tenho uma pergunta relacionada à Cracolândia. Claro. Que é uma grande bucha. Mas até agora ninguém, absolutamente nenhum governo, nenhum presidente, nenhum governador, prefeito, ninguém resolveu essa situação. Até as iniciativas a gente já viu várias. O que vocês vão fazer? O que você está tentando fazer? Já estamos fazendo. Essa aqui, apareceu uma foto da Cracolândia lá há uns 4, 5 anos atrás, quando tinha quase 4 mil pessoas. Essa é uma foto antiga ali da cena aberta de uso. E você hoje, se você ver, sabe quantas pessoas tem lá hoje, Emílio? Chegou a ter 4 mil pessoas. Sabe quantas tem, Zuckerman? Quantas? Hoje, trouxe, essa foto é de hoje. 135 contadas. E ali é aquele Não muro sei se que foi reclamaram. Pela USP, quem é que fez essa contagem, tá? Mas, então aonde? Ali é o... Você sabe o que eu acho legal na contagem? É 49.870 pessoas. É igual 9,90. Que é para dar uma credibilidade. Então essa aí, essa é a foto aérea hoje, às 10 horas da manhã. Hoje, essa é de hoje. A gente acompanha, a gente sabe exatamente quem está lá hoje em dia. Atendimento social. Não, conhece, a gente tem... Essas contagens são feitas para o drone, claro, e a gente tem depois operações onde a gente identifica um por um, todos que estão lá. Quais serviços que eles já passaram. Vou contar uma história que não foi divulgada ainda. Tinha uma cadeirante que há 3 meses ela apareceu por lá pela cena de uso, e a gente sempre, é uma senhora, e a gente sempre tentando convencê-la. Tem as equipes de assistência social da prefeitura, de saúde da prefeitura, do Estado, que é o hub de cuidado com crack e outras drogas, e nós fomos sempre ofertando saídas para ela. Olha, a gente vai levar a senhora para o local, para tratamento, para cuidado. E a gente tem imagens. Hoje, essa região que você está vendo, a Rua dos Protestantes, ela não está assim por acaso. Hoje a gente monitora essa região inteira. E a gente tinha imagens dela traficando.
né? Mas uma senhora simples traficando. E aí a gente acabou prendendo ela em flagrante, a cadeirante, essa senhora, e aí que nós fomos descobrir que na verdade o nome era falso e ela respondia por um homicídio no sul do país. Tá presa essa cadeirante. Então, a gente acompanha a história de cada um, a jornada de cuidados, oferecendo atendimento na saúde, atendimento no social e principalmente o monitoramento das forças de segurança. O resultado dos centros, Zuckerman, você conhece o caso lá da época de Nova York, onde a gente teve o Rodolfo Giuliani lá, Sim. né? Tolerância zero. Sabe quanto caiu o roubo lá naquela época? 40%. Sabe quanto já caiu o roubo no centro? 60%. É mais do que o resultado lá de Nova York e do Rodolfo Giuliani. O centro hoje tem indicadores de roubos, furtos muito baixos. Eu atendo a cada 15 dias lá no centro, na Rua Boa Vista, porque eu gosto de estar perto da população. Eu converso com os comerciantes da Santa Efigênia, os consegues, síndico de prédio. Eu tive lá essa semana atendendo essas pessoas. Todos, unanimidade. Quem frequenta Melhorou? o centro, Porque eu não tinha essa percepção, de verdade, me parece. Sim. Quem frequenta o centro, pode até abrir para quem quiser opinar aí que estiver nos acompanhando, mas tenho certeza que quem frequenta o centro, quem é comerciante, quem é morador, quem vai lá para turismo, reconhece a melhoria. Mas nós vamos melhorar ainda mais, não estamos satisfeitos ainda. Mas eu acho que vai melhorar mesmo quando revitalizar, quando fizer todo esse isso aí. processo. Lá mesmo, né? Muito bem, eu quero agradecer. O Felício é uma simpatia. Eu vi que ele tá muito animado. Ele não estava tão animado da última vez. Tá jogando solto. Tá jogando, sambando aqui. Tá pedindo a bola. Joga pra lá, vem pra cá, me traga a bola. Bom assunto, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Emílio, eu acho Dribla na defesa. Obrigado. Vamos marcar outro dia aqui. Vamos marcar outro dia aqui pra trocar mais ideias. É sempre importante. E obrigado por você ter vindo aqui dar essa colher de chá aqui pra gente. A história do sempre uma delícia estar por aqui junto com vocês, aprender um pouco. E eu acompanho vocês. Valeu. Ó, eu vou passar as redes sociais para você acompanhar mais de perto o trabalho aqui do vice-governador de São Paulo, que é o Felício Ramute, que conversou aqui com a gente, essa simpatia, vice-governador de São Paulo. O que está escrito ali? Não enxergo. Eu não enxergo. Ex-prefeito. Duas vezes prefeito de São José, ex-secretário de Transporte de São José, ex-presidente Urban em São José dos Campos. E é uma simpatia e um cara muito bacana. Obrigado, viu, Felício? Valeu, boa sorte para você.